Boa tarde, boas-vindas. Boas-vindas, pessoal. Olá, todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Link Convida. Bom, meu nome é Giovana, eu sou juíza coordenadora aqui do Link. E vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher morena, cabelos compridos, tô com bijuteria prata com dourado, tanto um brincos quanto um colarzinho. Estou sentada no meu ambiente de trabalho e estou com um casaco creme. É com uma alegria que estamos aqui juntos para a gente refletir um pouquinho mais sobre inovação no serviço público. A gente chegou ao nome da Paula, já conhecíamos ela, né, das atividades de inovação, já estava no radar da Márcia e faz uns 15 dias, mais ou menos 20 dias, a gente se encontrou em Goiânia e foi, sobretudo da Paula com a Camila, foi uma celebração de encontros e aquelas sincronicidades que a vida nos permite e que nos presenteia. E eu já quero agradecer já a tua presença, Paula, por aceitar estar aqui com a gente hoje. A Paula é estrategista em linguagem e atua com revisão, formação e produção de conteúdos institucionais, apoiando equipes e organizações a transformar termos técnicos, jurídicos e administrativos em mensagens mais claras, acessíveis e efetivas. E diria também efetivas e afetivas, por que não, né? A atuação dela está ligada à aplicação da linguagem simples, contribuindo para uma comunicação mais compreensível, funcional e alinhada às necessidades de quem recebe a informação. Paula, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. E Márcia agora pode ler a biografia da Paula e eu vou ficar aqui acompanhando só no backstage, tá certo? Obrigada. Obrigada, Gil. Sou a Márcia Ditzel, facilitadora de inovação na Justiça Federal do Paraná, gestora do Link, e também faço a minha autoaudiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos louros, cacheados, bagunçados na altura dos ombros. Estou usando uma blusa vinho, sem mangas, um colar caramelo, e estou no ambiente do Link, cheio de cartazes colados da última oficina ainda. E hoje a gente tem um tema que, sinceramente, todo mundo aqui já sentiu na pele: a comunicação. E que não basta só ter boas ideias se elas não forem compreendidas, né? Elas não vão, se não forem compreendidas, simplesmente elas não vão acontecer. E complementando um pouco o que a Gil trouxe sobre a Paula, para além do currículo, o que mais me encanta no teu trabalho, Paula, é que você não está só no campo teórico, né, da linguagem, você atua como uma verdadeira facilitadora do entendimento. Adorei da comunicação afetiva que a Gil falou também, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E hoje também vai estar com a gente a Camila, né, nesse encontro, que vai ajudar aqui na condução da entrevista de hoje. Que bom ter você aí, Camila. Se apresenta. Obrigada, Márcia. E é uma alegria estar aqui com vocês. Então, eu sou a Camila Menezes, sou laboratorista voluntária do Link e fazendo também a minha autodescrição, sou uma mulher branca com cabelos e olhos castanhos, estou usando uma camisa vinho estampada e também estou aqui na minha sala de trabalho, que é a seção de deslocamentos aqui da Justiça Federal. E eu já começo dizendo que o tema de hoje atravessa tudo que a gente faz no nosso dia a dia no serviço público. Está nas reuniões, nos e-mails, em todos os alinhamentos, e muitas vezes é ali que as coisas fluem, ou travam também, não é mesmo? Perfeito, Camila. Paula, boas-vindas de novo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que a agenda é uma loucura. E antes, né, eu vou te dar a palavra aqui para você se apresentar, mas antes eu queria começar com uma pergunta bem direta, olhando para o dia a dia mesmo, né? Então vamos lá, no teu trabalho com comunicação, o que você mais observa que impede as ideias de avançarem dentro das equipes? Ou você? Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Uma alegria imensa. Eu agradeço imensamente esse convite. Fiquei muito feliz com esse encontro que aconteceu no Convergência e acho que foi tudo isso que vocês falaram aí. Eu estou honradíssima de estar aqui. Para mim é muito significativo poder estar
ter essa conversa com as pessoas que fazem parte do coração das decisões públicas, que é onde a palavra não é só forma, ela é instrumento de garantia de direito. Então, para mim, é uma honra imensa estar aqui. Espero que nós tenhamos uma tarde super agradável, que eu possa contribuir com vocês. Queria falar um pouquinho de mim também, antes de responder a pergunta de Márcia, só para vocês também situarem, né? Porque quando a gente fala, quando a gente se comunica, é mais sobre o outro do que sobre nós mesmos. Então, é importante a gente saber do lugar do outro, de onde o outro está partindo. Mas antes disso, vou fazer minha audiodescrição também, né, para fins de acessibilidade. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, eu tenho os cabelos cacheados escuros na altura do ombro, estou com um vestido preto e com um blazer claro aqui. Atrás estou num ambiente terno, com a parede clara, e atrás de mim tem um quadro de pássaros. Eu sou pernambucana, resido aqui em Olinda, na cidade de Olinda, mas eu vim de uma cidadezinha do interior chamada Surubim, e tenho muito orgulho de dizer, por isso que eu vim fazer essa abertura aqui, que eu sou conterrânea de Chacrinha, que é um dos maiores comunicadores desse país. Então, acho importante dizer isso. E aí, hoje, falar sobre comunicação com vocês que estão aí diretamente no setor das decisões públicas é, sobretudo, a gente falar sobre acesso. Sobre acesso e sobre responsabilidade, né? No meu trabalho com comunicação, com equipes e de formações, o que eu mais percebo é, principalmente no setor público, que não faltam boas ideias. Existem muitas boas ideias, existe muita competência, existe muito conhecimento, mas o que acaba travando é justamente os ruídos na comunicação. E esses ruídos se dão principalmente, que é uma coisa que as pessoas perguntam, qual é para ti a maior problemática da comunicação, da oratória? Eu digo que, para mim, no pilar está a escuta. É a falta de escuta. A gente tende, é o excesso de informação, a falta de direcionamento e a pouca escuta. Rubem Alves tem uma frase que eu gosto muito e que, para mim, é um grande norte, que ele diz, a gente não gosta de quem fala bonito, a gente gosta de quem escuta bonito. Quem fala bonito convence, mas quem escuta encanta o outro. E aí, nas decisões que a gente toma entre equipes, principalmente, muito se dá porque as pessoas não chegam preparadas para as reuniões. Os setores não estão ali unificados, ninguém sabe, vai sem pauta definida, vai sem direcionamento, chega-se lá, as pessoas não estão comunicando para os seus pares, ou só estão usando a informação a nível de emitir, só para passar informação e não para ter entendimento. Muitas pessoas estão preocupadas em emitir informação e não gerar entendimento. E a função primordial, a excelência da linguagem, é a compreensão. Se o outro não compreende o que a gente está falando, o problema está na gente. Porque quanto mais você domina um conteúdo, teoricamente, mais clareza você tem para falar sobre ele. E clareza, que já antecipando que provavelmente vai vir alguma questão de linguagem simples, quando a gente fala de clareza, de simplificação das informações, muita gente atrela isso a empobrecimento. Não é. Clareza, quando a gente gera clareza, a gente qualifica a informação e gera autonomia no outro que está ali. Então, nas equipes, o que eu mais vejo é justamente essa falta de comunicação e conexão entre as pessoas. E aí tem diversos fatores, obviamente, mas o que a gente vê é que as pessoas não andam se escutando. Inclusive, hoje eu vi uma reportagem das maiores habilidades das carreiras para as próximas décadas, e a comunicação profunda estava no terceiro lugar dessas características, né? Tinha a inteligência emocional, criatividade e a escuta. Para a gente falar bem, a gente precisa escutar o outro, porque as pessoas nos dão o tempo todo ferramentas e munições para que a gente possa ajudá-las e direcioná-las. O problema é que a gente não está escutando as outras pessoas. Logo, a gente não consegue chegar a conclusões e decisões que possam resolver a problemática que a gente tem naquele espaço. Eu diria que é isso. E aí eu tenho um questionamento para vocês, e eu queria que vocês pudessem contribuir de alguma forma, trazer uma provocação, que é como vocês enxergam que a comunicação de vocês, como vocês acham que a comunicação de vocês estão sendo transmitidas hoje?
O que é que vocês acham que a comunicação de vocês transmitem, se vocês se sentem escutados nos espaços que vocês estão? E aí eu não só falo de escuta no ambiente de trabalho, né? Porque assim, é ambiente de trabalho, é o nosso cotidiano, é o familiar. Quando eu vou falar com qualquer pessoa para fazer mentoria ou da consultoria de comunicação, o que eu mais escuto delas é justamente essa falta de ser escutadas, de poder se posicionar nesse espaço, porque não se sentem escutadas. E eu queria que, se alguém pudesse compartilhar, como é que você considera que a sua comunicação tem sido transmitida hoje? O que é que você acha que a sua comunicação transmite para seus pares? Tem uma mensagem aqui, Alexandre Ávila, ele diz: nossas escutas atualmente são sempre apressadas. Tem a ver com isso também, né, Paula? Tem muito isso, nossas escutas e nossas leituras também, né? Hoje, todos os textos que a gente vai ver, qualquer matéria na internet, as pessoas não fazem uma leitura superficial e muito apressada. Tem todas as informações normalmente lá, mas as pessoas só atrelam a duas informações. Inclusive, tem até um meme que eu acho muito engraçado, na verdade é preocupante, né? Sobre a questão de interpretação de texto, que tem um anúncio dizendo: olá, me chamo Paulo, estou vendendo um bolo de chocolate no estacionamento da faculdade, custa R$ 5, do horário tal ao horário tal. Isso aí ele está fazendo uma postagem nas redes sociais, e aí pessoas no comentário: onde é que vai vender? Qual o custo? É sabor de quê? Porque as pessoas não estão prestando atenção nas informações, sejam elas escritas ou sejam nas conversas. Isso aí é o que precisa mudar também, além de tudo, a forma como a gente se comunica, obviamente, mas a gente precisa estar presente nessas conversas. É se fazer presente. É, de fato, se fazer presente para o outro. Que se a gente presta atenção a quem está do nosso lado, e eu falo isso no setor do trabalho, no setor quando a gente está fazendo alguma política pública, principalmente, de escutar o cidadão para poder trazer a voz dele, os interesses dele, a fim de que a gente consiga gerar essa ação da política pública, é a gente passar a se escutar. Isso é muito importante. Quando a gente se escuta, a gente tem clareza de como formular a nossa comunicação e, consequentemente, a gente passa a ser entendido. E esse nosso entendimento é que vai gerar ação. E eu acho que a gente tem aqui, né, Paulo, eu sou a Isabel, boa tarde. No nosso ambiente do Poder Judiciário ainda é considerado bonito, assim, falar com palavras mais rebuscadas, com o juridiquês que a gente brinca, né? Então, eu ainda vejo muito essa dificuldade de tentar superar esse juridiquês e ser visto como uma coisa que, como você disse aqui há pouquinho, que empobrece o conteúdo, assim, tem essa... Eu ainda sinto que, ainda, por mais que tenhamos avançado muito com essa questão, né, do ministro Barroso, o Pacto da Linguagem Simples, mas acredito que a gente ainda tem essa barreira institucional até da questão da linguagem, né? A gente conversa muito sobre isso no laboratório, a Márcia faz um trabalho de excelência aí, né, com o Link, a doutora Giovana, a Camila, laboratorista. O Link faz um trabalho de excelência na linguagem simples, mas acho que a gente nem enfrenta essa barreira, né? Não sei se meus colegas aí concordam. Demais, Isabel, demais. E aí eu acho que principalmente, não é nem questão técnica, é uma questão realmente cultural. Porque, como tu falaste, está muito ligado à questão da complexidade, e as pessoas atrelam isso à autoridade e credibilidade, quando não é. A autoridade é você se fazer entendido. Você simplificar, você qualifica. Você ser entendido, isso que mostra autoridade. E além de mostrar autoridade, você gera confiança no outro que está ali. Isso é a melhor forma de você se conectar com os seus pares e também com os cidadãos, é gerar essa confiança. E isso só dá quando a gente tem, porque é preciso que a gente observe quem é o nosso interlocutor, quem é o nosso público-alvo. Então, a gente tem que adaptar e calibrar a nossa linguagem para quem a gente está comunicando. E isso é muito importante, ter esse olhar, porque a gente fica só na nossa lógica, a lógica do nosso próprio lugar, sem poder enxergar o outro. E a nossa linguagem, ela tem que estar, a gente tem que calibrar e adaptar a nossa linguagem ao nosso público-alvo e à situação comunicacional que a gente está inserido. E é uma coisa importante, por isso que eu escolhi, inclusive, a temática da nossa conversa de hoje, que é a palavra como poder. E palavra, de fato, é poder.
de fato é poder. Nenhum discurso é neutro, minha gente. Nenhum discurso é neutro. Toda forma de dizer é uma forma de posicionar, certo? Toda forma de dizer é uma forma de posicionar. Todos os discursos, eles estão atravessados por intencionalidade, por disputas e contexto de poder. E a gente escolhe, as escolhas que a gente faz dessas palavras, através dessas escolhas, é que a gente decide quem é que pode acessar tal espaço, tal direito ou não. Quem a gente exclui ou quem a gente inclui. E é importante que a gente tenha esse entendimento. Não é simplesmente... as palavras têm intencionalidade. Então, a gente precisa, principalmente as pessoas que estão ali falando e trabalhando para que as decisões públicas, as políticas públicas sejam concretizadas, que se tenha o entendimento dessa responsabilidade do que a gente quer transmitir. Porque, no fim, o que a gente busca é a clareza. É a clareza. Porque só consegue fazer com que as ações se firmem de fato, sejam feitas, quando as pessoas compreendem isso. Quando elas acham, compreendem e conseguem agir, ter autonomia através dessa informação clara. Tem, Paula, sobre isso, tem uma pergunta, quando as pessoas se inscrevem, né, no programa, elas fazem perguntinhas também, né? Então, tem uma aqui que, na verdade, não era uma pergunta, mas um comentário que tem a ver com isso e com esse hermetismo aí que a Bel também comentou, sobre, né, o nosso juridiquês e a palavra, né, como instrumento de poder mesmo no judiciário, isso é muito forte, né, muito marcante. E a pessoa fala, né, palavra é poder, bastante de persuasão, portanto, quão desafiador é manter a ética no uso da palavra como poder. Então, super interessante. Cami, você tem outra pergunta aí que você coletou lá nas... Sim, a gente recebeu uma pergunta muito interessante sobre o papel da emoção na comunicação. Como a forma como a gente se percebe e percebe o outro impacta essas interações? E se também dá para a gente ler o outro? Fala aí pra gente, Paula. Ai, com certeza, mas é muito difícil isso, é muito difícil. E aí é bom porque realmente elas estão bem atreladas. A questão da gente se perceber, primeiro fazer a leitura de si. Quando a gente faz essa leitura, a gente consegue ter compreensão sobre nós e como a gente transmite o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, quando essas emoções estão. Quando a gente consegue ter a inteligência emocional para traduzir isso, a gente consegue se comunicar melhor. E aí a leitura do outro se dá através justamente da observação. É a gente observar o repertório do outro, o contexto do outro, a formação do outro, para poder fazer com que haja uma conexão através da nossa comunicação com o outro. Mas isso, novamente, recai no que eu falei, é nessa escuta ativa, é nessa observação com o outro. Eu acho que a palavra que talvez eu vá mais dizer aqui, sendo nesse contexto de comunicação, de falar bem, é sobre a gente escutar. Mas a gente consegue fazer essa leitura se a gente estiver atento. E é fundamental que a gente faça isso. Né? E digo isso para todas as nossas relações. Eu costumo até trazer um exemplo do meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho que ele tem 9 anos. E aí vocês sabem, né? Quem é mãe, quem convive com criança, sabe quando elas chegam em casa de qualquer evento, elas querem compartilhar conosco suas experiências. E aí eu achei engraçado que quando a gente fez, na minha casa, a gente fez a entrega de presentes no Natal e meu sobrinho fez uma cartinha para todas as pessoas. E aí ele começou a falar das características das pessoas. E o que eu achei interessante foi que ele fez. Eu gosto da minha avó por isso, eu gosto da minha mãe por isso. Eu gosto muito da minha tia porque ela faz uma coisa que é muito difícil das pessoas fazerem. Aí eu, o quê? O quê? Fiquei curiosa. Como assim o quê? Me diga ele. Você me escuta com atenção. E por você me escutar com atenção, você consegue sempre. Ele me chama de. Como é que ele. Eu sou a heroína dele. Como você escuta com atenção, você sempre tem uma ideia, você sempre me ajuda a resolver as coisas.
E é isso, essa leitura, essa escuta que a gente tem do outro faz com que a gente consiga solucionar os problemas nos nossos ambientes profissionais, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações familiares. E aí é importante, claro, essa leitura do outro é possível também quando a gente está em consonância com a leitura com a gente. É importante que a gente se leia também. E não é só escutar o outro, se escutar também, porque muitas vezes a gente deixa de se escutar. Não é papo de coach, minha gente, assim, mas assim, também isso é importante. Quando a gente se escuta, a gente consegue fazer as conexões neurais melhor e consegue transmitir essas informações de maneira mais clara. Então, é importante realmente que a gente esteja bem consigo, essa leitura de si, essa leitura do outro, para que a gente consiga transmitir as informações de uma maneira que, de fato, chegue no outro. Aí, olha que importante, né? Como a sensibilidade infantil já percebeu isso, e é o que a gente traz para o ambiente lúdico do laboratório, né? De ouvir todas as pessoas que estão no grupo, porque olha como a escuta está diretamente relacionada com a resolução de problemas, né? Interessantíssimo. A Mari, oi Mari, bem-vinda, tá com a mão erguida lá. Diz aí. Oi, tudo bem? Paula, prazer. Eu sou a Mari, eu sou coach. Até você falou, não sou coach, mas eu sou coach também. Sou diretora de uma vara aqui, mas na verdade o meu desafio é mais pessoal, assim, o que eu tenho feito muito. Todo mundo sabe, quem me conhece, sabe que eu sou acelerada, que eu chego falando e tal. Então, hoje eu tenho vários motivos, assim, que eu paro, olho nos olhos da pessoa e presto atenção, sabe? E às vezes eu ainda me culpo e eu vejo, assim, que isso é eu acho que é dessa nossa geração, que quer dar conta, que quer fazer. Tipo, vai falando, né? A pessoa, e isso tem que cuidar tanto aqui na vara quanto no meu trabalho. Desculpa. Porque sem querer você tá naquilo. Então, assim, eu perdi um pai, meu pai faz 3 meses, e eu tô fazendo isso com a minha mãe. Então eu chego lá e falo, daí, mãe? E eu olho, porque, Paula, quando eu vejo, e aquilo assim, que você tá muito bitolado, porque isso acontece, chega ali na vara, todo mundo responde. Cara, o que que aquela pessoa respondeu de verdade? Né? E é isso tá da leitura. Às vezes a gente não consegue ler inteira, mas assim, pô, a gente olhar nos olhos daquela pessoa. E depois da pandemia eu criei uma coisa que eu achei que foi muito legal, assim, pra mim. Porque às vezes você convida as pessoas, vamos tomar um café? Ai, não tenho tempo, tá corrido. Tem meia hora? Meia hora eu olhando no olho da Márcia e conversando com ela, eu já bati um papo de 3 horas que você não prestou atenção em nada, né? Então eu acho que a importância da palavra tá aí, a importância do escutar tá aí. Mas te digo, é passinho por passinho. Porque às vezes, e às vezes você chega lá, a pessoa conta a mesma história, por exemplo, os idosos, né? A gente vê que a gente está numa uma geração aqui na justiça que muita gente tem pai e mãe idoso e que precisa desse olhar. Então, assim, o quanto você está parando para olhar para o teu filho, o quanto você está parando para olhar. Então, agora eu estou falando assim, tudo bem, estou indo na minha mãe. Foca, foca no que ela está falando, entendeu? Porque senão a gente deixa passar e acha que aquilo foi mais um papo e não foi mais um papo. Às vezes a pessoa está falando com os olhos e está tentando realmente pedir ajuda, né? Ou assim, eu mesmo, tipo, caramba, me olha, me escuta, me fala. Então, é um passinho todo dia, Paula, mas é bem isso, é preparar a escuta para entender que tá tudo bem, a pessoa não tem o meu ritmo, também é isso, porque daí você quer que a pessoa fale acelerado, a gente brinca que às vezes na vara, meu Deus, a pessoa tá falando, eu queria botar no vezes dois, porque a gente tem isso no coisa, né? Aí a minha sobrinha, tia, você põe no meio dos 1,5, eu falei, tem gente que eu ponho no 2, porque eu não consigo esperar no WhatsApp, e daí eu tô vendo que às vezes eu não tô escutando o vídeo até o final do WhatsApp, o áudio, para, escuta. Às vezes está no finalzinho que a pessoa tem de mais importante, né? Valeu, gente. Muito obrigada por partilhar, Mari, conosco a sua história. Primeiro, se sinta abraçada, e é isso mesmo, é um passinho de cada vez, mas é importante que a gente faça isso. Inclusive, isso entra até na questão da CNV, né? Da comunicação não violenta, que o primeiro passo é justamente essa da observação. A gente está ali observando o outro, sentindo, vendo o sentimento dele, quais essas necessidades, o que é que ele está nos pedindo através disso, né? Porque o que a gente mais tem feito e aí que entra também em questões de relações de trabalho, que a gente faz muito é trabalhar não pelo fato, mas pelo julgamento. Tá todo mundo querendo estar certo o tempo inteiro e tá na defensiva, acaba gerando ruído e conflitos desnecessários, porque a gente não observa isso aqui, não se atrela aos fatos, tá todo mundo só na questão do julgamento, de se julgar.
sabe? E de não observar o que está sendo mostrado ali. A gente está sempre buscando querer estar certo e não estar certo e se defender, ao invés de compreender o que o outro nos traz. Tem uma pergunta aqui, também, já que você tocou nesse assunto, né, da CNV e das redes, falava sobre isso também, para você comentar sobre as dificuldades e desafios da comunicação na era das redes sociais e da leitura superficial, né? Você já trouxe um pouco disso, mas também para a gente ver como realmente era uma preocupação, né, das pessoas que estão aqui hoje na plateia. Né? E quando a gente faz essa leitura superficial, a sensação que eu tenho, me corrija se estou certa, é que a gente pega só a informação fragmentada. E a gente tem certeza que a gente nunca ouviu falar sobre aquilo que você acabou, às vezes, de ler ou de ouvir, né? Exatamente, só isso da os fragmentos, né? Não está analisando de fato, porque não está prestando atenção. E aí, Márcia, é o que entra Ui, eu acho que eu perdi o link aqui, meu Deus. Voltei. Ai, ficou tudo escuro aqui para mim. Mas essa questão é justamente porque a gente precisa organizar melhor as informações como a gente coloca também. Porque hoje essa questão que a gente fala que o tempo é a nossa moeda mais cara, né? Tá todo mundo apressado, então a forma como a gente organiza as informações, coloca essa arquitetura informacional ali, vai também levar o outro a um outro tipo de leitura, né? Vai levar um outro tipo de leitura. Então, tem que ter estratégia na forma como a gente comunica as coisas. E aí entra a linguagem simples também, né? Entre as diretrizes da linguagem simples, de poder simplificar, mas de simplificar não tirando o rigor técnico, teórico do que precisa, né? Mas, assim, a gente eliminando as barreiras desnecessárias para que essa informação chegue, mas chegue de maneira concisa, clara e com todos os dados necessários para que as pessoas possam agir através do que esteja ali. Então, assim, para comunicar em rede, existem várias estratégias, mas principalmente hoje é isso, as pessoas não estão... Se você escrever um texto de mais de 10 linhas, impossível que alguém leia tudo aquilo. Impossível, infelizmente é impossível, e quando leem não interpretam corretamente, né? A gente sabe que o número de analfabetismo funcional que a gente tem é imenso, então as pessoas têm realmente muita dificuldade de compreender as mensagens que estão ali. Então, se nós que estamos em instância de poder, que estamos ali organizando a comunicação, podemos fazer isso de maneira estratégica, de maneira clara, de maneira que de fato seja compreendida pelo nosso público, melhor. Sabe? A gente está fazendo um serviço. A gente está fazendo um serviço de dar ao outro acesso à informação ou a algum serviço. Mas, para isso, é importante que a gente possa organizar essa comunicação de forma clara, coesa e que seja acessível e compreendida pelas pessoas que vão acessar esse material. Para pensar. Cami? Tem mais uma pergunta aqui sobre comunicação interna. Como que a gente faz para aumentar e fomentar a comunicação entre as equipes? Esse é um problema também que o serviço público atravessa bastante, né? A falha na comunicação interna. Paula, tá fechado seu microfone, tá? Achei que deu um bug. Oi, tá ficando escura aqui a minha tela, não sei o que está acontecendo, perdão, voltei. Isso, mas a questão da comunicação interna é justamente a gente precisa primeiro chamar os nossos pares, fazer essa escuta de todos, como a Márcia falou aí, que tem isso, esse movimento. Por exemplo, em cada espaço existe uma maneira de fazer isso, mas eu diria que é principalmente a gente chamar todos para a escuta. As pessoas tendem a nos revelar as suas dores e nos dar a ferramenta para que a gente possa compreender as coisas. Então, se está tendo algum ruído de comunicação, principalmente é porque as pessoas não estão, não está havendo um direcionamento no que está sendo informado. Seja numa reunião, seja num papel, seja num documento escrito, é mais a falta de clareza e direcionamento. Então, as pessoas ficam sem entender como é que elas podem agir.
Normalmente se faz normalmente a gente vê muito, principalmente, né, em setores públicos, são diversas reuniões que não chegam a lugar nenhum. Muitos e-mails, informações que as pessoas não sabem o que fazer com aquilo e muita falta de direcionamento. Tem muita reunião que todo mundo sai, faz toda semana uma reunião para debater a mesma temática e, no fim, a gente não chega a lugar nenhum. Por que será? Por que será? Fizeram essa autoanálise com o porquê que está acontecendo. E aí tem uma questão muito importante. Quando o outro não está compreendendo o que a gente fala, talvez o problema não esteja no outro. O problema está na nossa forma de nos comunicar. E é importante que se tenha esse movimento de autoanálise. Eu vou para uma reunião para a minha equipe, qual é o direcionamento? Qual é a pauta pré-estabelecida aqui? Eu deixei tudo organizado? Certo? A gente precisa estabelecer rituais para que, de fato, todas essas reuniões sejam efetivas e assertivas. Não adianta nada estar fazendo 1000 reuniões e a gente não for levado a lugar algum. É preciso criar rituais dentro das instituições para que as ações sejam feitas, porque isso gera retrabalho, isso é gasto de dinheiro, isso é retrabalho, isso é tempo, enquanto a gente poderia estar fazendo mil outras coisas, certo? Então é preciso também que seja feita uma autoanálise, principalmente das lideranças, uma autoanálise. E aí, porque a liderança que está nesse papel, ela que tem que conduzir seus pares. Muito importante que se faça isso, que se gere um diagnóstico para que a nossa comunicação e as nossas relações sejam, existam relação de confiança, porque quando as pessoas não compreendem, não sabem para onde vão, há uma quebra, há um ruído nas relações, há um desgaste, um desalinhamento entre as equipes. Então, é preciso que todas essas reuniões, todas as nossas conversas sejam sempre direcionadas de uma maneira a conduzir as pessoas à compreensão e a um direcionamento da ação. Porque senão isso vai, de fato, quebrar a confiança que se há com a liderança, principalmente. Né? E a liderança, o que gera autoridade, minha gente, não é complexidade, é clareza. É a gente demonstrar clareza. Tem até uma frase de Clarice Lispector que eu adoro, que ela diz assim, que não se engane, chegar à simplicidade gera muito trabalho. E gera muito trabalho, realmente. Então, a gente precisa fazer essa análise e criar rituais para que as relações com os nossos pares possam ser de fato genuínas e que a gente consiga concretizar as nossas ações. É. E você que já deve ter lido muito texto ruim, eu também, a gente sabe, né, o quanto é difícil e demorado você escrever ou reescrever ou traduzir um texto em linguagem simples, né? Parece que é simples, mas não é fácil, né? E aqui tem um comentário aqui de uma colega que não conseguiu erguer a mão, eu vou ler antes aqui, porque senão vai se perder. Ela não consegue levantar a mão, Maria Seara. Ela fala que tem um filme antigo que fala bastante do ler o outro, né? Que é o do que as mulheres gostam. E que eu me lembro, Mel Gibson, fofinho, ele não conseguia. Ele começou a ler os pensamentos, né, das mulheres, e daí ele percebeu que as mulheres não queriam ser adivinhadas, mas queriam ser ouvidas mesmo, né? Entendidas. Então, é interessante também essa analogia, né? Márcia, eu considero que, falem vocês também, mas eu considero que a grande necessidade humana é ser ouvido. A gente quer ser ouvido. E a gente só se sente amado ou confiante quando a gente se sente ouvido pelo outro. Não tem como a gente sentir a confiança, gerar uma conexão genuína se a gente não se vê escutado pelo outro. Entra a segurança psicológica, né, e tudo mais. Nossa, como a comunicação, ela é sempre complexa, né? Quando a gente começa a fazer a oficina, a gente já fala, pessoal, tirando a comunicação, qual que é o problema da sua unidade? Porque é sempre a comunicação. E falando aí, a Cami tocou, né, no assunto da comunicação interna, aqui também entra
uma questão que junta aqui com a da Sheila, né, que o desafio atual está no nosso chat, que a gente usa o Google Chat, né, que é a forma de comunicação oficial daqui, que às vezes não nos entendemos, e por isso eu sou pessoa do presencial. Sheila, você quer falar mais sobre isso? Que importa para todo mundo aqui. Não, boa tarde a todos. Oi. Oi. Não, o que a Paula falou é bem isso, né? A questão da palavra, às vezes tu não consegue se fazer entender pela escrita. Então, por isso que eu falei da questão do presencial, né? Do olho no olho, para mim é bem importante. A gente está na era do trabalho, né? Do teletrabalho. Temos muito aqui na Justiça Federal, mas eu acredito muito nessa questão de tu estar presente, além da palavra, tu estar na frente da pessoa, no olho, né? Então, por isso que eu comentei sobre isso. E o texto ele não dá, às vezes, a inflexão que você quer dar, né? O ritmo, você pode é. ofender alguém sem perceber. Isso, às vezes isso acontece, né? Tu fala de um jeito, como aquele exemplo que a gente dá, tu escreveu em letra maiúscula, tu tá gritando comigo porque é isso. Tem isso, né? Obrigada. A fala tende a aproximar, realmente, porque a fala é mais espontânea, né? Nem todo mundo domina a escrita, e é verdade, de escrever de forma clara e coesa é realmente muito difícil. Mas tem uma questão também, Sheila. Claro que a nossa comunicação verbal, a fala facilita as nossas relações, mas também é preciso que a gente consiga organizar essas informações na nossa cabeça. Porque se a gente, mesmo através da fala, às vezes a gente não consegue transmitir porque não organiza bem. Então, assim, também a fala é um impeditivo para muitas pessoas. É verdade. Cami, tem mais perguntas? Tem, né? Com certeza. Temos. Deixa eu só verificar aqui. Tem uma de comunicação social, me parece. Eu ia para comunicação não violenta. Então vamos deixar para depois? Só para fechar esse da comunicação interna, que acho que tem a ver com. Tá. Tem uma aqui que fala sobre uma pergunta, né? Que como deve ser o fluxo de informação para conectar mais com o público interno? Como assim? Um fluxo de informação? Não compreendi bem a pergunta. Pois é, a pessoa que fez essa pergunta está aqui Tá na aqui. plateia. Eu também fiquei curiosa, né? Se tiver e puder falar, eu agradeço. Como deve ser o fluxo de informação para conectar com o público interno, né? E daí talvez, enquanto a pessoa pensa, Às vezes, no fluxo de comunicação tem que a gente, primeiro, todas as informações, a gente tem que ser pautada pela clareza, evitar o excesso de informações, tem que ser o mais direto possível ao ponto, né? Trazer clareza no que a gente quer mostrar e levar as pessoas a um direcionamento. Então, assim, uma comunicação que evite os excessos, seja clara, seja direta e que nos traga um direcionamento. Eu acho que basicamente é isso, mas depende do fluxo, depende de onde é que é a informação. Então, eu vou me comunicar só com os juízes, só com os pares, é um fluxo, existe uma forma. Vou me comunicar com o setor administrativo, é uma outra forma. A gente precisa saber também que a forma como a gente se comunica, ela varia da situação comunicacional e do nosso público. Então, é uma pergunta que, tipo assim, depende de onde estiver direcionada, certo? Aí a gente organiza de formas distintas para atingir o objetivo da compreensão daquela informação. E existe mesmo os 3 segundos, a gente fala muito, né, nos pitches, você engajar ali nos primeiros segundos da tua fala, funciona também? Funciona demais. Não só os 3 segundos para falar também, mas existe uma outra que é dos 7 segundos. Você sabe que para as pessoas nos demonstram se sente confiança ou não em nós nos 7 primeiros segundos que a gente chega.
Então, assim, a forma como a gente vai chegar e vai se comunicar também é muito estratégica. Realmente existe essa primeira fase, esse primeiro pitch é extremamente importante para ver como é que a gente vai causar no outro essa impressão, né? Então, existem várias coisas. E aí a comunicação também, não só comunicação é tudo, porque a gente precisa ver também que comunicação, roupa comunica, a nossa postura comunica, o gesto comunica, comunicação é algo bem mais amplo também. Então, a gente precisa estar atento a várias questões, né? E isso é muito estratégico. Depende do que a gente quer comunicar, depende do que a gente quer fazer. Para isso, eu quero... Cami, que já trabalhou com consultoria de imagem, sabe muito bem disso. Tipo, eu quero demonstrar poder, eu vou colocar tal roupa, vou prender o cabelo assim, vou fazer assado, vou botar joias maiores, joias menores. A minha postura é assim, a minha postura é outra. O meu tom de voz, o silêncio. O silêncio é uma coisa que comunica muito, minha gente. Inclusive, existe uma corrente linguística que é a análise do silêncio. Então, silêncio também comunica. E como comunica? A gente precisa estar atento a várias questões. Verdade. A Maristela aqui falou: na comunicação aprendi que o óbvio para uma pessoa muitas vezes não é o óbvio para outra, né? Amarra tudo isso que a gente está falando. Cai naquela premissa, né, de sempre. O óbvio precisa ser dito. É óbvio para quem? Para quem? Então, sempre verbalizar. O óbvio realmente precisa ser dito. A gente vê muito isso na hora de interpretar, né? Traduzir uma decisão judicial para alguém que vai receber, né, lá na ponta essa decisão e não entende ou precisa de um intérprete. Intérprete precisa sempre do advogado, ou do sobrinho, ou do neto, alguém que vai fazer isso por ela, né? E uma pergunta aqui sobre a comunicação social, né? Como fazer do setor de comunicação do órgão uma área estratégica e não apenas operacional? Tá mudinho. Voltei. Então, para isso, eu acho que a comunicação precisa estar sempre à mesa. Comunicação é estratégia. Tem gente que só chega na comunicação no final, e não é. A comunicação precisa participar do diagnóstico, precisa participar das decisões. É ela, inclusive, que vai ver se tem algum ruído, se não tem, antecipar algumas problemáticas. Então, a comunicação tem que fazer parte desde o início. Desde o início. Isso é estratégia. Tem gente que só coloca o setor da comunicação no final. Se perdeu muita coisa, se evitou muita coisa. Porque o setor de comunicação que está ali, ele vai antecipar várias questões. Ele vai traduzir as prioridades, ele vai elencar os desafios que estão ali. Então, é preciso que a comunicação esteja presente em todo o percurso, não só colocar no final. E isso vai fazer com que, de fato, essa comunicação seja estratégica. Não é só a forma passar e emitir informação, é gerar ação. É isso que a gente quer, porque senão se perde. Fica novamente naquele ciclo de várias reuniões que não chega a nada, vários e-mails que precisam ser interpretados, é retrabalho, é tempo gasto, é dinheiro, é tudo isso. Por isso, comunicação tem sempre que fazer parte de todas as decisões. Porque o que acontece angustia muito isso, né? Que a comunicação, ela recebe o projeto pronto e fala, comuniquem, né? Comuniquem isso. E daí que você começa a ver as inconsistências que tinham lá no começo, como você disse. Agora, como a comunicação social, ela pode se oferecer para isso ou mostrar essa relevância? Você tem 3 truques para dicas de truques? Veja, eu acho que parte novamente da observação, da conexão com os pares. As informações precisam ser ditas, as pessoas precisam saber o que está acontecendo ali. É preciso que as chefias, as lideranças transmitam a informação para essas pessoas, para que elas possam traduzi-las. É sempre comunicar o que está acontecendo para que o outro possa entender esse cenário. Quando a gente precisa entender o cenário para poder gerar as ações. E aí não tem segredo, é essa observação dos pares, é essa escuta da gente, é tentar entender o repertório, o contexto dali. Quando a gente tem essa compreensão,
a gente consegue chegar num fim que seja exitoso. Sem isso não tem como, certo? Mas aí, para cada situação também existem técnicas, depende do que se quer fazer ali. Eu me refiro assim, com você é, sensibilizar a tua alta liderança, né? Você é o gestor de comunicação do órgão, aí você mostrar que você gostaria, como né, chefe da comunicação, você gostaria de participar mais dos projetos, né? Tem que mostrar essa relevância. Aí o chefe precisa entender que a autoridade está justamente nessa confiança que ele transmite para o outro. Então, assim, é preciso entender que as pessoas precisam participar desse movimento para, inclusive, facilitar e validar o trabalho dele. Que isso ajuda a fazer com que o que está sendo decidido lá em cima chegue às pessoas de forma clara. As pessoas passam a ter um respeito e a confiança maior pela chefia. Quando isso é transmitido de maneira clara para as pessoas, certo? Então, assim, é mostrar que a autoridade e o respeito se dá através dessas confianças que são estabelecidas. E para a confiança ser estabelecida e para gerar uma conexão genuína, é preciso que as pessoas compreendam o cenário do que está acontecendo, porque senão gera boatos, gera conflitos internos, gera desalinhamento, certo? E não é isso que a gente quer. Eu acredito que uma chefia inteligente quer ser admirada e respeitada pelas pessoas, né? Então isso se dá quando ele coloca as pessoas nessa mesa de decisão. Isso é inteligência. Isso é que é inteligência, isso é que gera autoridade. Perfeito. Cami, então vá para a sua pergunta de CNV. Isso foi uma pergunta que a gente recebeu também, né? Que pediu para Paula falar um pouquinho, então, sobre a comunicação não violenta. Maravilha, então. A comunicação não violenta acho que é uma temática que todo mundo que lidar com pessoas quer entender um pouco, né? Mas aí parte da questão que eu já comentei um pouquinho antes, que é a observação. É justamente a gente partir, né? São os 4 princípios, né, que Marshall coloca, que é a gente observar a observação, sentimento, necessidade e pedido. E tudo isso se dá inicialmente quando a gente parte desse caminho da observação de fato. Parte para e aí, quando a gente passa a observar e separar o que é julgamento do que é fato, a gente consegue criar estratégias, porque comunicação não violenta não é falar manso e evitar conflitos, não é evitar conflitos, é a gente saber como atravessar esses conflitos de forma inteligente. E aí tem várias técnicas que ele mostra, inclusive no livro dele, como é que se faz um pedido, como é que você demonstra suas necessidades através da sua fala, do seu comportamento, mas principalmente é o que parte do que a gente já veio dizendo antes, né? Que eu acho que ele que casa com tudo que a gente já veio conversando. Primeiro é o princípio da observação. A gente observa, a gente escuta, a gente internaliza essas informações e a gente cria estratégias de como informar o outro, quais são os desconfortos que a gente está sentindo, os desalinhamentos que estão acontecendo nisso, e a gente consegue melhorar as relações sem que haja ruído, né? Porque é o que eu tinha dito, a gente tá todo mundo muito preocupado na defensiva. Normalmente, quando você chega numa reunião, tem gente que só fala, não está preocupado se essa informação foi compreendida pelo outro. Não há essa preocupação. E aí a comunicação é principalmente sobre o outro. Sempre sobre o outro. É até a questão da alteridade. Eu só sou porque você me valida. Então, a gente precisa estar nessa observação constante para poder aprender a usar estratégias. E aí eu não tem uma estratégia que se diga, depende da situação. São várias formas de poder desfazer um certo conflito ou fazer com que a gente
tenha esse conflito de uma maneira que não estrague as relações de uma forma inteligente. Então, sei lá, por exemplo, eu gosto, eu sempre vou usar meu sobrinho de estratégia. Meu sobrinho brigou com os pais brigaram com ele por alguma questão, e aí eu digo, olha, o que é que você fez? Aí ele, hoje eu me comportei por isso e por aquilo. Então, chegue lá, primeiro, o que é que você vai dizer? Escutá-los, né? Admitir, porque aí você admite os seus erros, os seus desconfortos, e aí é a parte do sentimento, observa como eles agiram, a parte do sentimento, pede perdão e faz aquele pedido para que a relação possa permanecer de forma harmoniosa. É muito importante que a gente entenda, tente estabelecer uma relação harmoniosa com os nossos pares. Então, sempre partir da observação e da escuta. Eu sei que é muito difícil, existe muitos conflitos, mas a maioria dos conflitos, minha gente, a maioria dos conflitos não é sobre algo que aconteceu, não é nem sobre o fato, é sobre as interpretações erradas que a gente faz desse fato. Como a gente faz essa interpretação de forma errônea, a gente tende a julgar o outro e tratá-lo de uma maneira grosseira, de gerar conflitos desnecessários. Na maioria das vezes, não está numa ação, num fato concreto. Está na forma como a gente interpreta isso. Que difícil, né? Porque geralmente a gente pensa com a boca já, né? É muito difícil. Por isso que eu até falei, existem as pausas estratégicas e o silêncio, é importante. Tem uma regrinha também que é você segurar por 5 segundos, não fala. Uma coisa que é importante quando a gente está em uma situação de conflitos, e aí entra mais para a parte de análise crítica do discurso também, não só de CNV, é a gente deixar o outro falar. Deixe o outro falar quando você está numa situação de conflito. Não fique na defensiva, não tente rebater. Normalmente, quando a pessoa fala tudo que está gerando desconforto nela, já gera nela automaticamente as conexões neurais, ela já abriu na linha dela, baixa um pouco, e aí, através de tudo que ela lhe falou, que, novamente, tudo que as pessoas falam são ferramentas que a gente usa para poder ter uma comunicação assertiva, efetiva e afetiva com elas, certo? Mas as pessoas nos dão ferramenta o tempo todo. A gente é que não está preocupado em prestar atenção nisso. Sim, a gente só consegue se comunicar bem, novamente, se a gente prestar atenção nisso. Você vai me dar o tempo todo munições e ferramentas para eu saber como conversar com você. Eu trabalhei por um tempo treinando político para discursos e debates. E aí é muito importante essa questão da observação, de estar ali, não entrar em conflito, teoricamente. É só a gente de falar com o outro, deixar que ele nos dê a munição. Pronto. A partir disso, a gente cria a estratégia necessária para atingir o nosso objetivo. Eu vou querer o quê? Vou querer convencer Márcia a votar em mim no conselho para isso, para aquilo. O que é que Márcia está dizendo? Márcia está dizendo que sente falta de uma mulher no poder, que queria ter uma relação de pessoas que tragam políticas voltadas para as mães, para as pessoas com deficiências. Então, eu vou entregar tudo que ela está me dizendo ali. Tudo que ela está falando, eu vou usar ao meu favor para que eu gere essa conexão genuína com ela. Você falou em mães agora. Eu, essa semana na terapia, falei sobre essa questão de respirar os 3 segundos aí antes de falar, porque às vezes eu tô com uma filha adolescente e às vezes o jeito que eu falo é tão violento que depois que eu percebo só. Aí eu falo, nossa, eu quero que elas, né, tenham uma comunicação melhor comigo, não sei o quê. E eu, na primeira oportunidade, já. E aí, depois que eu já falei tudo, e aí que eu penso e me arrependo. Então, assim, se eu conseguir esperar 3 segundos antes de falar, né, eu vou conseguir talvez me acalmar ali, ela vai conseguir falar o que ela tem para falar e a gente vai estabelecer uma comunicação melhor, né? Foi um tema sobre o qual eu conversei essa semana. É uma comunicação muito violenta, né, Bel? Não é não violenta, é muito violenta. Mas o que eu ia te perguntar, Paula, é que se tem um momento que isso fica automático, porque a gente, esses 3 segundos, a gente pensar, a gente ver a munição que a gente tem que dar, é cansativo, cansa. Então, eu queria saber se com o treinamento, se existem formas da gente aprimorar isso, é só com muito treino, muito treino, muito treino, muito treino.
Existe várias técnicas de respiração, técnicas de tudo que nos auxiliam a baixar essa adrenalina e a gente poder, quando for falar, ter uma entonação que acolha, ter uma entonação que não mostre agressividade. Existem várias técnicas para isso. Mas isso tudo é treino, obviamente que é treino. E é um processo, gente, que é passo a passo. Nada acontece assim, mas é importante que a gente tenha ciência de que precisa trazer essas melhorias. Uma coisa que vocês estavam falando de adolescente, e novamente vou trazer meu sobrinho, ele tem aula de educação emocional, socioemocional na escola, que eu acho muito importante, e é muito importante que a gente... eu não tive isso na minha época, né? Então, assim, ele tem educação socioemocional e ele fala com técnicas de CNV. Ele chegou para mim, eu ajudo, mas ele chegou para mim uma vez que eu estava super irritada, e aí, óbvio, né? Mesmo todo mundo, a gente acaba pecando muito também, mesmo tendo estratégia, mesmo tendo carinho. E uma vez eu falei alguma coisa, ele falou: Paula, preciso falar com você. Aí eu, uau, que é isso? Uma criança. E se ele tinha 8 anos ainda. Diga, meu filho, o que é que você quer? Ele fez: olha, entendo o que você falou para mim, eu sei que eu chateei, que eu agi de maneira incorreta, mas você não precisava ter falado dessa maneira grosseira. Peço perdão pelo que eu fiz, mas da próxima vez, por favor, não fale desse jeito, porque isso me magoa. Aí eu levei isso para terapia. Quem levou para terapia, quem levou para terapia foi eu, porque veja só como é que acho incrível e é muito importante que a gente faça esse entendimento também. Teve uma pergunta aí que é como a gente saber de si. É muito importante que a gente possa estabelecer essa inteligência emocional, porque a inteligência emocional está atrelada a tudo. Acho que foi Mari também que falou, que ela estava falando de uma questão, e eu lembro que no Convergência eu participei de uma palestra que era Design das Conexões. E aí, Mayara Rodrigues, ela trouxe os 3 pilares que eram saúde emocional, saúde física e saúde social. O que é comunicação, se não as relações que a gente tem, sabe? Qual é o princípio? Nós somos os únicos seres, a gente se diferencia dos outros seres pela linguagem. Então, se a gente está se comunicando com o outro, que a gente faça isso de maneira assertiva, efetiva e afetiva, que como tu falaste, trouxeste no começo, Giovana. Mas é isso, a gente precisa de afetividade para falar com os nossos pares. Isso é muito importante. E com essa afetividade, com essa clareza, a gente estabelece conexão, estabelece confiança e, acima de tudo também, que até eu botei aí, a gente encanta o outro. A gente traz um encantamento com o outro. Isso é fundamental para todas as nossas relações, não só relações de trabalho. São as nossas relações do dia a dia, com seu filho, com suas amigas, com tudo. A gente precisa estar atento a isso. Porque comunicação não é só a gente falar, vai muito além. E aí, tipo, a gente falou aqui de maneira breve, mas vocês é muita coisa. É silêncio que comunica, é roupa que comunica, é o nosso tom de voz, é a nossa postura. Então, principalmente para as pessoas que estão em situação que estão num cargo de poder, que estão ali em decisões que podem impactar e mudar a vida do outro, é preciso que a gente tenha sensibilidade para comunicar de uma forma que faça com que essas pessoas garantam seus direitos. Porque a comunicação, acima de tudo, é responsabilidade. Sensacional. Como disse a Bel, que aula. Paulinha, estamos já nos encaminhando para o fim, então, para a gente mudar, aqui a gente tratou a CNV como uma técnica e ferramenta, tem uma outra que surgiu também, que é o storytelling. Então, a pergunta é assim, ó: quais técnicas de storytelling podem contribuir para a elaboração de peças jurídicas, caso seja pertinente ao tema da palestra, né? Então, o que eu queria que você fizesse uma analogia, até não exatamente sobre só a escrita das peças, mas na tua experiência como media training, como, né, consultora desses empresários, desses políticos aí que você já trabalhou. Eu acredito que use muito isso também, né, o storytelling nos discursos, nas falas e nos textos, enfim. Usa demais, mas aí no storytelling jurídico é preciso que a gente tenha um pouco mais de cuidado, né? Porque assim, não é só emocional storytelling, que storytelling, que é a técnica de contar,
histórias, e o que mais conecta as pessoas, de fato, são as histórias, né? Faz com que tenha essa questão de espelhamento, da conexão genuína com o outro. Mas eu acho que no jurídico não é a gente inventar uma emoção, mas é a gente organizar os fatos com a força argumentativa, que mostre às pessoas como é que se chegou, a esse fato, o que é importante, qual a conclusão, ter uma lógica argumentativa que não só traga os dados puramente técnicos também, né? Porque assim, só o técnico, ele não gera conexão nenhuma com as pessoas. É preciso que a gente traga uma narrativa aí, mas no jurídico é óbvio que a gente precisa ter um cuidado a mais, né? E dependendo ainda de o gênero aí do jurídico que a gente quer colocar storytelling. Na política é muito mais fácil, eu diria que assim, é muito mais fácil, porque a gente, na política, quando você quer fazer com algum cliente, alguma outra coisa, é muito mais fácil, porque normalmente a gente pega a própria história da pessoa, sabe? Você pega a própria história da pessoa, dos pares ali, para se conectar com elas. No jurídico, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Então, assim, eu nunca trabalhei tão com do storytelling jurídico, assim, não é minha área, mas eu acho que a gente trazer esses dados, obviamente, com uma estrutura lógica que faça o outro compreender como aconteceu isso. Não só ficar nas friezas dos dados também, porque isso faz com que as pessoas possam compreender e se enxergar em determinadas histórias também. Isso é muito importante. Eu acredito que para nós o análogo seria a própria linguagem simples, né? Porque ela trata da estrutura do documento, da arquitetura da linguagem, da hierarquização, né? Dos elementos que devem vir primeiro, do que deve vir por último, o mais importante primeiro, enfim, falta não ficar enrolando para ir direto ao ponto, né? Então, isso também a gente pode ajudar aqui, clica em saiba mais. Mas aí eu acho que todas essas diretrizes da linguagem simples, elas estão atreladas a tudo, né? No nosso dia a dia, a própria comunicação como tudo. Que é isso, a gente, principalmente isso que a gente estava falando das questões da rede, o que é? Trazer as informações principais primeiro. Informações de forma curta, principais. Prezar pelo uso de voz ativa, sabe? Tirar termos que estejam extremamente rebuscados. Então, assim, são várias coisas, e a linguagem simples é uma coisa também, né? Que por mais que a gente tenha grandes avanços na linguagem simples, infelizmente, a gente ainda encontra resistência, né? Então, assim, eu espero que a gente possa avançar muito nessas questões, porque agora ela não é só uma ação, uma ação bem vista, agora ela é política, é diretriz, e a gente precisa organizar isso, fazer acontecer. Agora não é e se, agora é implementar. E a gente precisa implementar nesse espaço, porque com certeza a gente vai ter muitos ganhos, né? Você sabe muito bem disso, Márcia, porque inclusive, né, a gralha que você implementou aí é um instrumento, uma ferramenta que você ganhou prêmios e tem muitos casos exitosos, muitos fatos para contar de algo que a gente realmente vê que gera resultado. Então, as pessoas precisam enxergar o resultado disso. É menos retrabalho, é a política pública que, de fato, começa a acontecer, é as pessoas que passam a acreditar nos órgãos públicos, e são os direitos, né, os direitos fundamentais que passam a ser, de fato, exercidos por essas pessoas. Então, assim, a linguagem simples já está aqui e a gente tem que se aperfeiçoar, tem que ir em busca de conhecimento, tem que implementar. E ela não vai só ajudar a gente na questão na questão do órgão público do trabalho. Passem a usar na forma como vocês se comunicam com a sua família, com os seus amigos, quando vocês mandam um trabalho acadêmico, qualquer coisa, vocês vão ver que os ganhos são inúmeros, né? Inúmeros, inúmeros, inúmeros. E aí essa simplificação, minha gente, ela traz qualificação. Ela traz qualificação e autonomia. E é isso que a gente precisa. A gente precisa dar essa autonomia para as pessoas. Muito bom. A gente briga, né? Uma luta constante para nós
da linguagem simples, da comunidade de linguagem simples do Brasil, laboratório, né, de linguagem simples lab. É isso, e veio isso em algumas perguntas aqui. A gente não quis aprofundar no papo de hoje a linguagem simples, mas veio, né? Vieram algumas perguntas assim, né? Para como a gente remover, né, rebater um pouco essas barreiras dos tribunais e tudo, né, o que que determina. E eu acho que ficou muito claro isso, né, na nossa conversa, principalmente lá no começo, quando fala que a palavra como poder também tem a ver com isso. Realmente a linguagem, o juridiquês, o, o legalês, né, o controlês, então vai para o Tribunal de Contas, vai para o Executivo, vai para o Legislativo, é realmente uma reserva de poder, né? Falar de forma que exclua quem você quer que seja excluído. E a gente está, felizmente, a gente está vivendo esse movimento reverso, temos a ISO, a BNT, tem a Política Nacional, então cada um tem que aplicar, e o laboratório aqui, o link está sempre de portas abertas para parcerias, nosso público interno que está aqui também, né, fiquem à vontade para construir com a gente, que, né, como eu brinquei, clique em Saiba Mais, que a gente, que a gente gosta de ajudar. Eu até queria complementar, mas também a linguagem simples que bom, né? Que agora é política pública, mas assim, a gente tá falando, tem gente que está falando linguagem simples há muito tempo, que tem aqui, ó, até trouxe para mostrar aqui esse livro aqui, Desburocratização Linguística, da professora Neide Souza, que é de 1987. E esse livro é uma verdadeira bíblia, minha gente. Que aqui ela já está trazendo diversas diretrizes que a gente tem hoje na linguagem simples. Diversas diretrizes e que ajudam muito. Então, assim, não é... É um assunto, uma temática que já vem sendo debatida há muito tempo, porque a gente precisa, de fato, deixar que o cidadão acesse os seus direitos. Ele só pode acessar os direitos quando ele compreende. E aí é justamente essa questão que é essa cultura ainda, essa parte cultural das instituições, principalmente, eu acredito que na instância jurídica, na instância médica, a gente tem um pouco mais de dificuldade nisso, né? Há realmente uma tradição de que essa complexidade, esse rebuscamento, ele está atrelado à autoridade. E eu volto a dizer que a autoridade é quando há compreensão. Quando se tem compreensão e clareza, você gera autoridade e gera confiança nas pessoas. E a partir disso, as pessoas podem ter direito a acessar os seus direitos de forma digna, né? Porque, sobretudo, a comunicação, a linguagem simples é democratização dos direitos e é responsabilidade do setor público. Eu acho que, novamente, os líderes inteligentes com certeza vão adotar a linguagem simples e vão estar abertos para isso, porque vão colocá-lo numa posição de autoridade, de fato, de uma pessoa que está preocupada com o outro. É sempre sobre o outro. É sempre sobre o outro. E a gente precisa estar atento a isso. Viva o direito de entender, né? O direito fundamental, inclusive. Então, exatamente. Pessoal, mais perguntas? Da minha parte, com muita dor no coração, já começo a encerrar o nosso programa, porque eu adorei, Paula. A gente gosta de conversar, né? Muito sobre isso. Camila, muito obrigada aí pela tua participação. Quer falar alguma coisa? E a gente passa para a Paula e para a doutora Giovana encerrarem. Eu que agradeço aqui pela oportunidade, sempre aprendendo muito com todos vocês. Também agradeço, Paula, as meninas aqui que ajudaram. Foi uma tarde, quase véspera de feriado para a gente, que a gente sai com o coração mais quente, por esse aprendizado, criando conexões e tentando pensar, né? A gente não sei se vamos conseguir aplicar esses ensinamentos agora em véspera de feriado, mas em família, aquele almoço de Páscoa, alguma coisa, a gente pode tomar água, respirar 5, 3 minutos e pensar, né? Então, muito obrigada, Paula. Certo? A gente se encontra novamente aí nos encontros de inovação, por tudo, e a gente está sempre à disposição, tá certo? Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Eu espero, de fato, ter contribuído de alguma forma aqui para que a gente saia dessa tarde com alguns questionamentos, com algumas preocupações e querendo
mudar, fazer micropolíticas ao nosso redor, né? Porque aí, como tu falaste, Giovana, pode ser que a gente não estabeleça isso agora no nosso profissional, mas se a gente começa a fazer de casa, inclusive nos inspira e nos dá energia para que a gente possa fazer isso em outros espaços, e isso é muito importante, certo? Eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês, e realmente eu me sinto muito honrada por estar aqui. E não conheço o estado de vocês, por favor, me convidem para ir pessoalmente. Eu estou Imagina. aberta a convite, adoraria conhecer, Bem, certo? você. Obrigada novamente, obrigada a todas as pessoas aqui presentes. Se quiserem entrar em contato comigo, é só procurar meu nome aí, estou aberta a conversas e a troca, certo? E só para fechar, eu queria lembrar vocês novamente que é isso. Se há para trazer esse reforço que é, se para que a gente possa sair daqui refletindo sobre isso. Se a nossa comunicação não está sendo clara e não está chegando no outro, talvez o problema não seja ele. Talvez o problema seja a forma como a gente está dizendo isso. Espero que a gente repense para que a gente possa, de fato, estabelecer a função primordial da linguagem, que é se comunicar e ser compreendido pelo outro. Muito obrigada. Amei muito. Escrevi ali que a gente seja um pouco a tia Paula, né? Que resolve os problemas ouvindo e se comunicando de uma forma tão afetiva e objetiva, principalmente. Pessoal, Tchau, gente. obrigada, Tchau, Obrigada. pessoal. valeu. Até o Obrigada. próximo E link convida. Paula Tchau, já tchau. está Obrigada. convidadíssima, hein? Eu chego, eu chego. Tem casa para você aqui. Acho que Tchau, Bom pessoal. feriado.